Olá, a paz seja convosco, povo de Deus. A palavra do nosso Deus diz assim no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 14 em diante. No título da mensagem diz assim: o fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães e, no barco, não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Então, os discípulos estavam no barco com o Senhor Jesus e haviam esquecido de levar pães. E eles estavam preocupados com isso. Que o ser humano, na maior proporção, mesmo sendo cristão, mesmo sendo crente, mesmo crendo em Jesus Cristo, a maioria das pessoas, na maior proporção, o ser humano tem esse hábito de se preocupar com o corpo, com o que come, com o que bebe, com o que vai se vestir, se preocupar com o amanhã. E esse é um erro, esse daí é uma falha do crente se preocupar com isso. Porque todo aquele que está com Jesus Cristo não tem motivos para preocupações, não tem motivos para se preocupar o que é que vai comer, o que é que vai vestir, o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Porque quem está com o Senhor Jesus está amparado, está guardado, está cuidado, está sendo zelado por Ele, está sendo amparado por Ele, está sendo fortalecido por Ele, está sendo sustentado por Ele. Então, mas os seres humanos, eles têm essa preocupação. Muitas das vezes nós já nos preocupamos com coisas que não tinha necessidade nenhuma de nos preocuparmos. Até porque a preocupação não resolve nada, não resolve o problema. E quanto mais a pessoa se preocupa, mais atormentada ela fica, mais desesperada ela fica e mais atribulada ela fica. E daí ela não vê solução. Os discípulos demonstraram isso em várias partes na Bíblia. E mesmo estando com Jesus no barco ou em outros lugares, eles demonstraram preocupações, demonstraram alguns momentos de desespero, como no caso da tempestade que veio em alto mar. E eis aí a questão: Jesus vos preveniu, como ele disse no versículo 15, preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então a preocupação de Jesus Cristo nunca foi com o alimento que vai comer, o que vai beber. A preocupação de Jesus, de Deus para conosco, para com toda pessoa que pertence a Deus, a preocupação de Deus são outras coisas. Esse fermento dos fariseus e o de Herodes, no caso dos discípulos daquela época. O fermento dos fariseus que Jesus se referia era a doutrina dos fariseus, era o ensino dos fariseus. E o de Herodes também.
que Herodes era um político, era o governante, quem governava na época. Então, tanto os fariseus ensinavam as doutrinas deles, como Herodes também. E a preocupação de Deus para com os servos dele é exatamente essas coisas. E mais outras também que Jesus vai falar aqui logo mais adiante. Então os ensinamentos dos fariseus, eles são ensinamentos falsos. O fariseu, ele se apresenta como verdadeiro. O fariseu, ele se apresenta como santo, como correto. Ele se apresenta como o verdadeiro, como aquele que se julga ser totalmente de Deus. Porém, os ensinos deles, os ensinos dos fariseus, as doutrinas dos fariseus, não estão de acordo 100% com o ensino de Jesus Cristo. Por que não estão de acordo 100%? Porque o fariseu, a doutrina do fariseu, ela parece ser verdadeira, ela parece muito com o ensino de Jesus Cristo, mas não é. Só parece, mas não é o ensino verdadeiro. E os fariseus, eles se apresentam como verdadeiros. E como saber, como discernir que a pessoa é um fariseu? Como saber? Como separar? O fariseu, como eu disse, repito, ele se apresenta como verdadeiro. Porém, ele se apresenta de uma maneira soberba. Ele se apresenta como santo, como o dono da verdade, como sabichão, o que sabe tudo, o que não precisa de ensinamento, de conselhos. O fariseu, ele não aceita ensino, ele não aceita conselho. Ele se acha o dono da verdade, ele é soberbo. E o ensino, a doutrina do fariseu é parecida com o ensino do Senhor, mas não é o ensino verdadeiro. E por que se prevenir também do ensino do Herodes? Quem é o Herodes hoje? O Herodes na época era um político. E hoje o que não falta são políticos assumindo o lugar de Herodes da época. Políticos querendo ensinar, querendo orientar, querendo dar conselho, querendo mostrar o que deve ser feito. E a preocupação de Deus para conosco, amados, são essas coisas, de que nós não podemos de maneira alguma dar ouvidos, atentar para a doutrina dos fariseus e muito menos para as doutrinas dos Herodes da época atual. Porque nós precisamos e devemos dar ouvidos apenas para a santa palavra de Deus, para o Deus vivo, que é o ensino verdadeiro. Então, não é difícil entender, não é difícil discernir, não é difícil reconhecer um fariseu. O fariseu, ele passa uma orientação, passa um conselho, ou até mesmo uma pregação parecida com a original, mas é uma réplica, é uma imitação. Ele distorce a palavra, ele distorce o ensinamento, e ele se apresenta como santo, ele se apresenta, ele se coloca num nível acima dos outros, ele é soberbo,
É só nós observarmos na passagem da oração do fariseu e na oração do publicano. O fariseu, ele se apresentou diante de Deus com toda a soberba, se julgando mais santo do que os outros, mais merecedor, mais digno, mais correto, se julgando uma pessoa, um ser que nem pecado tinha. Então olha como age o fariseu. E então o fariseu, ele se apresenta se colocando num nível acima dos outros, mais santo do que os outros, mais correto que os outros. E Deus nos orienta, Deus nos previne para que não venhamos dar ouvidos aos fariseus e nem aos Herodes de hoje. Porque tem muitas pessoas que nunca teve nenhum encontro com o Senhor Jesus, um encontro verdadeiro, e acha ou se coloca um nível acima dos outros para querer ensinar, para querer passar uma impressão de que tem o Espírito Santo. Então Deus nos orienta a termos cuidados. Ele fala, vede, quer dizer, vigia, cuidado, vigia, toma cuidado, guarde-te dos ensinamentos. Esse fermento é o ensinamento, é o que cresce, porque um ensinamento errado, uma doutrina errada, para uma pessoa, aquilo ali expande, aquilo ali vai crescendo, porque se uma pessoa é ensinada errada, aquela pessoa vai passar aquele ensinamento para os outros, vai passar aquela direção para os outros, vai passar aquela orientação para outros. E com aquilo ali pode contaminar uma família inteira ou até mais. Então Jesus nos previne, ele diz, vede, vigia, toma cuidado com os ensinamentos dos fariseus e do Herodes. Os que se acham, se colocam no nível para ensinar, sendo que não é o ensino de Jesus Cristo, não é a doutrina de Jesus Cristo. E hoje tem muitos fariseus ensinando, fariseus, Herodes, tem muitos Herodes ensinando, espalhando o fermento deles para contaminar as pessoas, porque o ensinamento falso, o ensinamento errado, enfraquece a pessoa. Infelizmente, hoje em dia tem muitos fariseus e Herodes. Em todos os lugares tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, ensinando nas igrejas, no rádio, na televisão, na internet. Tem muitos servos e servas de Deus ensinando, mas tem muitos fariseus e Herodes também ensinando, espalhando o fermento deles. O fermento é o ensinamento, é a doutrina. E a pessoa, o servo de Deus, a serva de Deus, ela tem que ser espiritual para não dar crédito a ouvir o ensinamento e seguir o ensinamento, a doutrina dos fariseus. Porque todo lugar tem. E a doutrina do fariseu enfraquece, faz a pessoa enfraquecer, perder a força espiritual, mata a fé da pessoa, desanima a pessoa. Quantas pessoas eu já ouvi que ouviram o fariseu falar e saíram, depois de ouvir, saíram desanimados, saíram para baixo. Já ouvi pessoas que foram em igrejas e
que ouviram falsas revelações e saíram destruídas, saíram sem chão, saíram arrasadas dessas igrejas. Por exemplo, há um tempo eu ouvi uma mulher falar me contando que ela foi numa igreja e ouviu o pregador falar uma revelação que se ela saísse na rua naquela semana, ela ia sofrer um acidente. Imagine como que essa pessoa saiu dessa igreja. Como ela saiu? Ao invés de sair animada, feliz, fortalecida, renovada, porque é para isso que a pessoa vai na igreja. A maioria, pelo menos, para receber força de Deus. Quando ela ouviu isso, ela saiu com medo, saiu com dúvida, saiu apavorada, saiu desesperada. Então veja que esse tipo de coisa não vem de Deus. Não vem de Deus. A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é pura. Porque quem crê em Jesus Cristo está amparado em todos os lugares. Deus falou no Salmo 91 que aos seus anjos Ele dá ordem a teu respeito para que te guardem todos os seus caminhos. E você pode andar pelo vale da sombra da morte, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aí uma pessoa dessa coloca terror, pavor no coração da pessoa. Da onde que isso vem de Deus? Sendo que Deus ampara, Deus guarda, Deus protege aquele que crê em Deus, aquele que crê no Senhor Jesus. A pessoa está guardada em todo o tempo e em todos os seus caminhos. Porque quando é a palavra de Deus que a pessoa ouve, a pessoa cresce na fé, o espírito dela se fortalece, se renova, ela sente paz, ela sente segurança, ela não fica em dúvida, porque a dúvida não é de Deus, ela não sente medo, ela não fica insegura. Agora, quando a palavra não é de Deus, aí a pessoa sente medo, sente pavor, sente desespero, fica insegura. E isso é um problema sério. Aí que entra a doutrina, o fermento dos fariseus. Por isso, a preocupação de Deus é isso. Uma das preocupações de Deus é isso. O ensinamento, a doutrina dos fariseus e de alguns políticos que assumiram o lugar de Herodes, hoje na atualidade. Aí diz assim no versículo 16: e eles discorriam entre si, é que não temos pão. Olha só, os discípulos discorriam entre eles, comentavam entre eles, porque não temos pão. Eles achavam que Jesus estava falando de pão, mas não tinha nada a ver o assunto, não tinha nada a ver com pão. E eles preocupados com o pão, preocupados com aquilo que iriam comer. O que vamos comer? E essa preocupação não pode haver no coração do cristão. Aliás, nenhuma preocupação. Jesus fala sobre isso, nos ensina que nós não devemos andar preocupados e nem ansiosos por coisa alguma. Aí, versículo 17: Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E, tendo ouvidos, não
não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. Então, Jesus, percebendo que eles estavam preocupados por causa de pão, por causa daquilo que iam comer, porque a maior preocupação do ser humano é isso, é o que vai comer. Você pode ver, você pode observar qualquer coisa que a pessoa vai fazer, ela se preocupa com o que vai comer. Você vai ficar o dia todo fora de casa, aonde eu vou almoçar, o que eu vou comer? Então essa sempre foi a maior preocupação do ser humano. E Jesus, mesmo sabendo que isso é extremamente importante para o ser humano, ele não quer que estejamos preocupados com isso. Porque ele demonstra, que ele mostra, que ele nos ensina sobre os cuidados que nós temos que ter. Ele falou aí, toma cuidado, vigia sobre essa questão dos ensinamentos, da doutrina dos fariseus e dos Herodes. Naquela época era o Herodes, hoje tem muitos querendo ensinar, querendo dar conselhos, querendo botar regra, querendo mandar o que os outros faziam, o que o povo fazia. O Herodes de hoje representa alguns políticos que não temem a Deus, não conhecem a Deus, não creem em Deus e se acham no direito de querer ensinar, de querer dar conselho, de querer orientar as pessoas, de querer mandar, ordenar o que deve ser feito. Esses são os Herodes. E os fariseus de hoje estão em todos os lugares. Por isso, a pessoa, o cristão, a pessoa de Deus tem que buscar em Deus hoje a sabedoria de Deus, o entendimento, a revelação de Deus, o discernimento de Deus, para não ser enganada. A pessoa não pode ser enganada. O servo, a serva de Deus não pode ser enganada. De jeito nenhum. Nem pelos fariseus, nem pelos Herodes de hoje. Porque uma das maiores preocupações de Deus, de Jesus Cristo, é essa. Que o servo dele, que a pessoa de Deus seja enganada e se perca. Comece a seguir o fermento dos fariseus, a doutrina dos fariseus. E aí Jesus falou para eles: por que vocês estão preocupados com pães? Por quê? Não é sobre pão que Jesus estava falando. Ele estava falando desse fermento que é o ensinamento. A doutrina, a falsa doutrina, o falso ensinamento. E o que é falso, ele sempre vai aparecer quase igual ao original, quase igual ao verdadeiro. É como um relógio réplica, um relógio falso, ele é idêntico ao verdadeiro. Um perfume, qualquer outra coisa. Só que não dura. Não permanece. E nós observando na palavra de Deus, a gente vê como se apresenta, a gente percebe como se apresenta os fariseus. E aí Jesus falou: vocês já esqueceram de tudo que eu fiz?
realizei. Vocês já esqueceram das maravilhas de Deus? Um dos maiores problemas do ser humano é esse aí. Porque o ser humano, muitos, eles têm esse problema de esquecer das maravilhas de Deus. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em guardar, em lembrar, em permanecer com as maravilhas de Deus registradas, gravadas no coração. As pessoas esquecem com muita facilidade das obras de Deus, das maravilhas de Deus. E Deus não quer que isso aconteça. E os discípulos, com eles, não foi diferente. Jesus falou: vocês deixaram o coração de vocês se tornar duro. O coração de vocês se tornou como pedra. O que houve com vocês? Vocês esqueceram das maravilhas que eu fiz? Vocês esqueceram das 2 multiplicações de pães? Vocês esqueceram das maravilhas que eu já fiz, dos milagres? E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Se nós observarmos desde a época dos filhos de Israel, lá quando Deus tirou eles do Egito, eles sempre foram assim. Deus realizava um milagre, Deus abria o mar, Deus fazia sair água da rocha, Deus fazia as maravilhas ali na frente deles, no meio deles, mas aquilo durava para eles algumas horas. Dali algumas horas depois eles esqueciam, já não tinha mais valor, já não tinha mais importância. E se eles lembravam do que Deus fez, já não consideravam mais. Começavam a reclamar, murmurar, blasfemar contra Deus, queriam voltar atrás para o Egito para ser escravo. Então Deus, Ele não quer que você esqueça das maravilhas dele. Ele não quer que você esqueça das obras dele. Porque quando a pessoa esquece das maravilhas de Deus, da bondade de Deus, ela se torna ingrata, ela fica cega, o coração da pessoa endurece, vira uma pedra. Aí a palavra de Deus é semeada ali naquele coração, mas não entra, porque o coração está duro, o coração virou uma pedra. A palavra de Deus não entra, não germina a palavra. Então, Jesus, ele falou para os discípulos: o que aconteceu com vocês? Vocês deixaram o coração de vocês se tornar duro? Ficou duro o coração de vocês? Vocês não lembram das maravilhas que eu fiz? Vocês não lembram da multiplicação dos pães e peixes? Dos 5 pães e 2 peixes que eu multipliquei? Quantos cestos cheios vocês recolhestes? Aí eles lembraram: 12. Jesus estava querendo dizer o que com isso? Vocês já esqueceram dessa maravilha da multiplicação dos pães e peixes? Traduzindo: por que vocês então estão preocupados então com pão? Por quê? Então veja que o ser humano, muitos têm dificuldade em lembrar das coisas de Deus. E isso não pode acontecer. Todas as maravilhas de Deus, de Jesus Cristo, que se realizam em nós, na nossa vida, é para que sejam lembradas, para que sejam contadas para outras pessoas. Você não pode guardar só para você o que Jesus fez. Você tem que espalhar. Você tem que espalhar, você tem que contar às outras pessoas, para que os outros saibam das maravilhas de Deus que Deus fez na sua vida. Porque quando a pessoa ouve
um milagre que Jesus fez, a fé dela cresce, a fé dela se renova, ela se renova espiritualmente. Mas as pessoas, eles têm mais facilidade em guardar no coração uma má notícia, uma fofoca, alguma coisa ruim, do que guardar as maravilhas, as obras de Deus, os milagres de Deus na vida. E a pessoa tem mais prazer em espalhar uma fofoca do que espalhar as boas novas de Jesus Cristo, as maravilhas dele. E isso Deus não quer, Deus não aceita isso. Deus não se agrada com isso. Deus não quer que esqueçamos das obras dele. Porque cada respiração nossa é uma maravilha de Deus na nossa vida. Isso é o sopro de Deus, é a vida de Deus em nós. Então, todas as pessoas têm maravilhas de Deus, têm obras de Deus realizando todo o tempo na vida dela. Obras sendo realizadas, obras extraordinárias. E os discípulos, vendo tudo isso, ainda tinham esquecido. Viam o milagre, ouviam a palavra, ouviam o ensinamento, estavam com o Senhor Jesus praticamente dia e noite. Viram o milagre da multiplicação de pães e peixes e esqueceram. Nossa, estavam preocupados com pão. Imagine. Imagine. Então Jesus orienta. Olha a orientação. Olha os cuidados. Olha a preocupação de Jesus para conosco. É o ensinamento, sobre o ensinamento, o fermento dos fariseus. Ele diz: tome cuidado. Dos fariseus e do Herodes, ele diz: tome cuidado, vigie para quem você está ouvindo. Porque a pessoa, muitos cristãos são assim, muitos crentes são assim. Eles ouvem o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, mas dali a algumas horas ouve outro pregando, dali a pouco ouve outro, dali a pouco ouve outro, dali a pouco ouve outro, liga o rádio, tem um pregando, liga a televisão, tem outro pregando, vai na internet, tem vários pregando, vai na igreja, numa igreja tem um pregando, vai numa igreja, tem outro pregando. Ali tem muitos homens de Deus, mas também entre eles tem os fariseus. E aí, se a pessoa não vigiar, ela acaba dando ouvidos, dando crédito para algum fariseu. E aí ela vai seguir a doutrina do fariseu. E a doutrina do fariseu enfraquece, desanima, faz a pessoa enfraquecer espiritualmente, porque não é o evangelho verdadeiro, é o falso, é a réplica, é a imitação. E esse não acrescenta nada na vida espiritual. Não te fortalece, a doutrina do fariseu não te fortalece, não te renova, não faz você crescer na fé, não faz você crescer na esperança, nem no amor. Pelo contrário, vai te debilitando espiritualmente. E muitas vezes sem você perceber, sem você se dar conta. Porque às vezes a pessoa quer ouvir o que ela quer e não o que Deus quer falar para ela. Esse é o problema. O problema de muitos crentes é isso, hoje em dia, nesses últimos tempos. Muitos querem ouvir o que eles querem e não o que Deus quer falar. E isso é um erro. Porque você não pode querer ouvir o que você quer ouvir. Você tem que querer ouvir o que Deus quer falar contigo, porque Ele é quem sabe de todas as coisas. Ele sabe, Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para nós. E
Ele conhece o amanhã, Ele sabe do amanhã, Ele sabe do futuro de cada um de nós. E se Deus está falando isso, se Jesus Cristo está falando isso com você, isso aí é um alerta. Toma cuidado. Para quem você está dando ouvidos? Para quem? Você tem certeza que você está seguindo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? Ou está seguindo a doutrina do fariseu? Ou você está se enchendo do fermento do fariseu e do Herodes de hoje? Você já parou para pensar nisso? Já refletiu nisso? Então, Jesus está dizendo: vede, cuidado, toma cuidado, acautelai-vos e não esqueça das maravilhas do Senhor. Aí diz assim, versículo 20: e de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Jesus lembrou a eles das 2 multiplicações de pães. Das 2. Porque, imagine, eles demonstraram ali para o Senhor que haviam esquecido. E como pode isso? Pouco tempo depois, pouquíssimo tempo depois que Jesus havia multiplicado os pães, ele já tinha esquecido. Como pode a pessoa esquecer de um milagre tão grande assim? É uma situação difícil de entender. A única conclusão que a gente chega para a pessoa esquecer com tanta facilidade dos milagres de Deus, das maravilhas de Deus, é porque o coração dela não está em Deus. O propósito, a prioridade não é Deus. Porque quando a prioridade é Deus, quando o coração está em Deus 100%, quando o objetivo ali é servir a Deus, é estar com Deus de todo o coração, não tem como esquecer. Não tem como esquecer de milagres tão grandes assim. Jesus, imagine, Jesus ficou chateado com isso. Jesus falou: o coração de vocês endureceu. O que houve? Vocês ficaram cegos, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem mais? O que aconteceu? Porque a pior coisa que pode acontecer com um cristão é isso. É a pessoa ficar cega espiritualmente, é a pessoa ficar surda. Porque a pessoa que fica cega e surda espiritualmente, ela não consegue mais discernir, compreender as coisas de Deus. Não consegue. E isso acontece por quê? Por falta de vigiar, por falta de colocar o coração 100% nas coisas de Deus. Acontece por causa do quê? Por causa de muitas das vezes Deus não ser a prioridade. E também acontece por causa do fermento dos fariseus e do Herodes. A pessoa, quando começa a dar ouvidos, começa a absorver aquele fermento, aquela doutrina falsa, aquele ensinamento falso. E a pessoa, com isso, a pessoa endurece o coração e ela se torna cega e surda espiritualmente. E a pessoa que fica cega espiritualmente, para ela tanto faz, ela não sabe para onde vai. O cego não sabe para onde vai. Porque quando a pessoa fica cega espiritualmente, ela fica nas trevas. E quem está nas trevas, trevas é escuridão. Quem está nas trevas não sabe para que lado vai, não sabe. Por isso a pessoa só faz coisa errada. tem discernimento. E Jesus
preocupação de Deus para conosco é isso, para que essas coisas não podem acontecer conosco. E é nós darmos ouvidos aos fariseus e ao Herodes. O nosso coração não pode endurecer. Nós não podemos de jeito nenhum ficar cego espiritualmente e nem surdo. Pessoa surda espiritualmente é a pessoa que ela pode até ouvir a palavra de Deus, mas ela não vai deixar penetrar, não vai absorver, não vai se alimentar, não vai guardar a palavra de Deus. Então não adianta. E Jesus falou: vocês esqueceram das multiplicações de pães e peixes? Vocês esqueceram dos milagres que eu fiz? Vocês esqueceram? Jesus não quer que você esqueça das maravilhas dele. Aí diz assim no 21. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Você vê como é difícil o ser humano compreender. Os discípulos estavam com dificuldade para compreender que Jesus não estava falando de pão para alimentar o corpo, ele estava falando do fermento dos fariseus, da doutrina deles, dos ensinamentos deles. Para tomar cuidado. A preocupação de Deus para conosco, você que crê em Jesus Cristo, você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, são essas aqui. Cuidado para quem você dá ouvidos. Cuidado. Veja, observe, busque em Deus a direção. Porque o fariseu, ele não vai acrescentar nada na tua vida, pelo contrário, ele vai destruir a tua fé, vai destruir a tua vida espiritual, ele vai destruir a tua comunhão, a tua aliança com Deus. Tanto o fariseu como o Herodes. E hoje está assim, ó, de fariseus e Herodes, querendo ensinar, ousando, se apresentando de santo, se apresentando, se colocando em um nível acima dos outros, o sabichão, o dono da verdade, o único que está certo, os outros estão errados. Porque o fariseu, ele é soberbo, ele se acha santo demais, ele se julga santo, mais santo do que os outros. E esse tipo de pessoas são perigosas. Então vigia, Jesus Cristo orienta isso. E cuide do teu coração, não deixe ele se tornar duro, porque se isso acontecer, você fica cego e surdo espiritualmente. E jamais esqueça das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus na sua vida. Jamais esqueça. Conte para as outras pessoas, espalhe as boas novas. E não espalhar más notícias, coisas ruins. Espalhe o que é bom. Fale do amor de Deus, das maravilhas, dos milagres do Senhor. Não esqueça disso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até breve, se Deus quiser.